E o Espírito ele compartilhou algumas coisas comigo para estar passando para vocês aqui. Eu estava com alguns assuntos que eu estava querendo falar, assim, que eu creio que era de mim mesmo. Normalmente, quando a gente recebe vem uma direção de ensino no mês, vai ensinar sobre semente, vai ensinar sobre família, vai ensinar sobre dons. Então, normalmente, eu já fico pensando em algumas coisas, mesmo que eu não esteja escalado, eu fico já pensando algumas coisas, meditando sobre isso, e não foi diferente. Mas quando eu estava estudando de fato, que eu tentava colocar no papel algumas coisas, às vezes não fluía tanto, não sentia que era bem isso que eu deveria falar. Eu tinha essa nota no meu espírito, e conforme eu fui eliminando ali os temas que eu ia tendo ideia, de repente chegou um que, quando eu comecei a meditar sobre ele, queimou no meu coração. Está um pouco relacionado a esse livro aqui. É o livro Como Flechas, do Luciano Subirá. Né? Assim que a Aninha estava para nascer, eu comprei esse livro para poder estudar um pouco com relação à criação de filhos, né? Eu tive uma boa criação, graças a Deus. Eu fui criado dentro de um lar cristão. Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram essa palavra aqui, sempre fizeram questão. E então eu já tinha essa base dentro de mim e fui buscar alguma coisa a mais, né? E o meu estudo ainda não acabou, ainda tem mais coisas ainda que eu preciso aprender. Eu estou só começando essa carreira, né? Eu olho aqui hoje, eu vejo, né, tem pessoas que já, né, lançaram as suas flechas, né, fazendo analogia aqui ao que Luciano ensina. Existem pessoas que estão preparando as suas flechas, né? Existem pessoas que estão mirando no alvo para poder lançar a sua flecha. E eu estou encaixando mais no momento da preparação. Eu estou bem no começo da preparação com a minha pequena, então eu e Yara temos uma missão aí. E eu creio que hoje eu estarei falando um pouco sobre isso, né, um pouco do que eu aprendi. Eu peguei algumas coisas do livro, alguns ensinamentos que eu acredito que o Senhor quer que eu compartilhe hoje aqui nessa manhã. Então, tem algumas coisas que o Senhor vai falar, e eu acredito que tem algumas coisas também que Ele compartilhou especificamente comigo, e eu gostaria de compartilhar com vocês, amém? Eu gostaria de começar lá em Salmos, no capítulo 127. E esse tipo de assunto, às vezes, eu fico um pouco, como posso dizer, um pouco receoso, porque, como eu falei, tem pessoas aqui que já estão bem mais experientes do que eu no assunto de criação de filhos, já passou por muita coisa que eu ainda nem imagino. Mas eu creio que é o Espírito Santo quem faz, né? Se desligue do homem que está aqui em cima e concentre apenas no que o Senhor quer compartilhar, porque de mim mesmo eu sei que eu não tenho nada, e eu apenas estou como você trilhando um caminho. Eu tenho um alvo também que é Cristo, e espero chegar lá, amém? Salmo 127, vamos fazer a primeira oração. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai amado e Pai querido, eu te rendo graças por esta manhã. Obrigado, ó Pai, pelo fôlego de vida. Obrigado, ó Pai Santo, pelo teu cuidado. Obrigado, ó Pai, pelo sacrifício da cruz, o sacrifício que nos trouxe vida. E graças a Ele, hoje, podemos estar aqui, ó Pai Santo. Obrigado pela liberdade do nosso país, de podermos estar aqui livremente compartilhando a Tua palavra. Obrigado ao Senhor Deus pelo dia que nós estamos comemorando hoje. Eu te agradeço por cada mãe. Obrigado pela minha mãe em especial. Obrigado por esse chamado poderoso que o Senhor capacita, que o Senhor prepara, que o Senhor coloca esse encargo no coração delas, ó Pai Santo. E são ali, né, as pessoas responsáveis ali junto com os maridos para governar o lar, para conduzir os filhos. Eu te agradeço. E que nesta manhã a sua palavra seja ministrada aqui mais uma vez com poder, com glória, com consistência, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a tua palavra, ela verdadeiramente encontre o solo dos nossos corações, o bom solo dos nossos corações, e que ela produza um fruto, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Livra-me de falar coisas do meu entendimento pessoal, do meu conhecimento pessoal, mas que a tua palavra seja ministrada aqui, ó Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, e que nós possamos estar atentos à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, porque o Senhor é bom e fiel, e a Tua boa obra será realizada aqui, em nome de Jesus. Amém. A palavra diz assim, em Salmo 127, lá no versículo 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento.
O Senhor concede o sono àqueles quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Então a palavra ela começa dizendo aqui, né? Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil quem trabalha na sua construção. Algumas versões dizem, né? Se não for o Senhor quem edifica o lar, inútil trabalha aqueles que a edificam. Então aqui é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Se o Senhor, se Jesus não for o centro do meu lar, da minha casa, em vão será o meu trabalho com Yara. É basicamente isso que a palavra está dizendo. Não importa o quanto eu me esforce, não importa o quanto Yara se esforce para conduzir o nosso lar. Se o Senhor não for o centro do nosso lar, será inútil. Todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço será inútil. Isso porque tudo aquilo que nós fazemos, que não existe, a presença do Senhor é passageiro. Às vezes pode até começar bem por algum tipo de conhecimento, um tipo de prática que a gente conhece, a gente pode tentar aplicar na nossa casa, mas se o Senhor não for o centro, em algum momento isso vai desmoronar, em algum momento isso vai ruir, em algum momento essa edificação ela não vai se manter de pé, porque o Senhor é o centro. É sobre Ele que nós precisamos edificar a nossa casa. E não só a nossa casa, né? Eu estou comentando de casa porque ao momento nós estamos falando sobre família, mas se o Senhor não for o centro do seu trabalho, será inútil o seu trabalho. Onde você está trabalhando, se você não colocar a sua empresa, o seu negócio diante do Senhor, se você não colocar isso nas mãos dEle, será inútil. Todo o seu esforço, todo o seu trabalho, em algum momento isso não vai chegar lá, em algum momento isso vai gerar cansaço, vai gerar dano para a sua vida. Então nós precisamos colocar o Senhor no centro de tudo aquilo que a gente faz. Então eu preciso colocar o Senhor no centro do meu relacionamento com a minha esposa. Jesus precisa ser o centro do meu relacionamento com a minha esposa. Jesus precisa ser o centro do meu relacionamento com a minha filha. E Jesus precisa ser o centro do governo do meu lar. Amém? Algumas pessoas, às vezes, estão passando por situações em casa, né? Às vezes acontece alguma situação com o filho, alguma situação financeira, algum tipo de dificuldade, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade de enxergar que o problema talvez seja a falta de Jesus, seja a falta dos princípios dele na nossa vida, e tendem a associar isso com coisas naturais. Então, às vezes, está passando por algum tipo de problema, dificuldade financeira, por exemplo, e pensa que, se eu mudar de emprego, meu problema vai ser resolvido. Né? Se a minha esposa começar a trabalhar fora, né? Deixar de trabalhar em casa, começar a trabalhar fora, aí vai ter uma renda maior e o meu problema será resolvido. Então, agora a gente vai ter uma vida abundante. Às vezes a gente pensa que está com algum problema com o filho, na criação do filho rebelde, alguma coisa desse tipo, e associa a vizinhança, associa a escola. Não, se o meu filho mudar de escola, certamente a nossa família vai ser uma família melhor. Não, o problema é o bairro que eu estou morando, essa rua aqui só tem mau elemento, essa rua aqui só tem má influência. Certamente, se eu me mudar daqui, o meu filho será uma pessoa melhor. É bem verdade que isso pode acontecer sim, é bem verdade que o mundo ele tem essa influência que pode nos atrapalhar, mas a maior verdade é que se você simplesmente arrumar um novo emprego, se você simplesmente for promovido no trabalho, se você simplesmente mudar de casa, mudar de bairro, mudar de cidade, mas o Senhor não for o centro da sua vida, o problema vai voltar a acontecer. Existe a influência do meio, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, mesmo que talvez o ambiente não seja propício, não seja perfeito, isso não é determinante sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Amém? Então, nós precisamos ter esse entendimento. O outro ponto que eu gostaria de reforçar aqui nessa manhã é o verso 3. Os filhos são herança do Senhor. A palavra herança aqui ela pode ser traduzida também como propriedade. Então, os filhos são propriedade do Senhor. Isso é muito sério. Porque eu me pego muitas vezes, né, achando que Aninha é minha. Ela é minha. Mas, na verdade, Ana é do Senhor. Jesus Cristo pagou um preço. Ele pagou um preço pela vida dela. E Ele apenas me confiou o cuidado dela. Ele entregou ela para mim um dia 3 de setembro de 2021. O Senhor chamou eu e Yara, entregou ela e falou assim, Henrique e Yara, cuidem da minha filha. Conduzam a minha filha. Ensinem a minha filha. E um dia, isso é muito sério, um dia eu vou prestar contas com o Senhor do que eu fiz com ela. Isso gera uma responsabilidade muito maior na criação dos nossos filhos. Não sei se você já teve a experiência de dirigir um carro de uma outra pessoa. Eu já falei para a Yara, eu não gosto de dirigir o carro de outra pessoa. Porque a
a responsabilidade é muito maior. Você está no seu carro, você já está acostumado, é tranquilo, e qualquer coisa, se der algum problema, alguém encostar em você, você encostar alguém, é o seu carro, você se vira. Agora, quando você entra no carro de outra pessoa, você já fica mais cuidadoso. Eu estaciono um pouco mais longe da guia, do meio-fio, para não esfolar ali a roda do carro. Eu freio antes, eu ando mais devagar, eu ando com mais cuidado. Ontem, foi ontem, né? Eu fui levar a Aninha com o carro de Maiara para a escola. Sexta-feira. Foi ontem, não, foi sábado, né? Sexta-feira, Yara estava num curso, ela estava com o meu carro, e aí a minha cunhada estava em casa ajudando a olhar a Aninha enquanto eu estava no trabalho, e quando eu fui levar a Aninha para a escola, eu tive que levar no carro da minha cunhada, porque Yara estava com o nosso carro, e aí foi exatamente isso. Entrei no carro, já aquele cuidado, né, como eu vou sair, né, vou fazer a curva. Alguém começava, eu percebia que alguém estava jogando o carro para o meu lado, eu já afastava, eu já freava, deixava o carro passar, eu fazia coisas que quando eu estou com o Yara no meu carro eu não faria. Mas eu estava no carro de outra pessoa, então a responsabilidade é maior. Assim é com os filhos. Nós estamos criando os filhos para o Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Então a responsabilidade que nós temos com aquela criança, com aquela condução, tem que ser maior. Uma responsabilidade maior. Existe ali um propósito que o Senhor preparou. E quando eu falo disso, eu lembro de José, o pai de Jesus, né? O segundo pai de Jesus ali. Imagina a responsabilidade. Um dia o anjo falou para ele que Maria daria à luz a um filho, e aquele filho era o Redentor. Então eu imagino José cuidando de Jesus. E a gente precisa entender, eu falo com toda reverência, com todo respeito, Jesus, ele foi um bebê como um bebê qualquer. Ele não nasceu pronto. A palavra diz que ele se esvaziou e veio no mundo como homem. Então ele nasceu como um bebê qualquer, ele mamou. Ele deve ter acordado à noite algumas vezes, né? Então ele teve esse cuidado. Então José teve uma responsabilidade muito grande com Jesus. Eu fico imaginando naquele episódio onde esqueceram Jesus, né? Quando eles estavam voltando, esqueceram Jesus. Então eles passaram um dia de viagem e se deram conta que Jesus havia ficado. E aí eles voltaram mais um dia de viagem, lá vai 2 dias, sem Jesus, sem saber por onde ele estava, onde aquela criança estava. E aí volta para a cidade e passa mais um dia procurando. Então são 3 dias, fica imaginando você 3 dias perdido do seu filho. Agora imagina José. Como eu vou falar para Deus que eu perdi o filho dele? Imagina, o Redentor, aquele que tinha o maior propósito de todos, que ia trazer a salvação, que por causa dele nós estamos aqui hoje. Eu imagino o que deve ter se passado na cabeça de José, porque um pai comum já ficaria, né, meio desesperado ali, meio preocupado, meu Deus, meu filho, e não é igual no tempo de hoje, que tem um WhatsApp, que tem uma ligação, você liga para alguém, alguém viu, alguém sabe onde está. Não existia isso não, meu filho, vá lá e procure. Agora a gente vê o trabalho bem feito que ele fez. Porque a palavra diz que Jesus cresceu em sabedoria, em estatura e em graça. Quer dizer que, mais uma vez, ele não nasceu pronto. E quando eles encontram Jesus ali com 12 anos de idade, sentado no templo, discutindo a palavra com os líderes da lei ali naquele momento. Então você vê que José teve um trabalho de excelência na criação de seus filhos. E, inclusive, nós vamos ter um outro momento nesse mês ainda. E eu creio que esse é um assunto que eu vou continuar nesse segundo momento que nós vamos ter aqui. Mas é só reforçando a importância desse trabalho e a responsabilidade. Então, se hoje, né, não é muito diferente do que José, não. Porque Ana, a minha filha, ela tem uma responsabilidade. Ela tem um propósito. Então, existem pessoas que lá na frente vão ser alcançadas através da vida dela. Então, a forma como eu conduzir a minha filha, a forma como eu criar, como eu educar ela, pode interferir em alguma coisa no futuro, pode atrapalhar alguma coisa, ou eu posso acelerar o processo, ou eu posso fazer com que ela atinja com excelência, que ela conclua o seu plano, o seu propósito com excelência. Então, a minha atuação como pai, a atuação de Yara como mãe, faz toda a diferença. Existe uma responsabilidade, nós vamos dar conta dessa responsabilidade. Amém? Um outro ponto que eu gostaria de tocar nessa manhã é o verso 4. Esse ponto aqui, ele está bem relacionado com algumas coisas que eu aprendi lendo esse livro. O verso 4 está escrito assim: como flechas na mão do guerreiro. Luciano Subirá, ele faz uma analogia muito boa com relação às flechas. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que flecha está relacionada com guerra.
Ainda mais nesse tempo aqui. Talvez hoje nem tanto, porque hoje em dia não se faz mais guerra com arco e flecha. Hoje em dia arco e flecha está mais para um esporte do que para guerras. Mas nesse tempo, no tempo que essa palavra foi escrita, a flecha era uma das principais armas de combate. Fazia-se guerra com espadas e com flechas. Então, sempre que se falava sobre flecha, estávamos falando de batalha, de campo de batalha, de conflito. E a própria palavra já diz, né? O guerreiro. A flecha na mão de um guerreiro. O guerreiro está no campo de batalha, está guerreando. Então, um ponto que o Senhor ele tratou bem forte no meu coração é que nós estamos lançando os nossos filhos em um campo de batalha. Que campo de batalha é esse? O mundo. O mundo não é a Disneylândia. O mundo não é um parque de diversão. O mundo aí fora não é um mar de rosas. O mundo é exatamente isso, um campo de batalha. A palavra de Deus ela diz que o mundo jaz no maligno. E ela também diz que esse maligno ele veio para roubar, para matar e para destruir. É exatamente esse o ambiente de uma guerra. Ambiente de guerra só existe morte, destruição e roubo. E nós estamos lançando nossos filhos no campo de batalha. Não interessa se você criou bem, se você criou segundo a palavra, se você foi negligente. No final, a sua flecha vai cair num campo de batalha. Porque nós estamos nesse campo de batalha. Você é uma flecha, eu sou uma flecha. E um dia eu fui lançado, um dia você foi lançado, e um dia nós vamos lançar os nossos filhos. E nós vamos lançá-los nesse campo de batalha. E nós precisamos ter essa consciência. A Aninha já está com 1 ano e 8 meses. E ela está começando a ter contato com esse mundo. Porque até então, era dentro da minha casa. Então, é eu e Yara, no máximo, dentro da igreja, no nosso ambiente controlado, né, onde a gente sabe o que está fazendo, o que está vendo, as pessoas que estão em volta. Mas, conforme vai passando o tempo, ela começa a ter contato com o mundo lá fora. Graças a Deus, nós conseguimos colocar a Aninha numa escola cristã, que confessa valores cristãos. Mas, 2 pontos aí. O primeiro é que isso não exime a minha responsabilidade. E eu não posso confiar na escola, nos professores daquela escola, a responsabilidade de educar e ensinar a minha filha. E outro ponto é que nem todo mundo tem essa oportunidade, muitas vezes. Então, nós precisamos ficar atentos. Hoje em dia, a Ana está tendo contato com o mundo. De vez em quando, ela chega em casa com alguns comportamentos que não eram dela. Desse tamanho. Esses dias, a gente recebeu a primeira reclamação da escola. Falei, como assim? Quanto tempo eu dormi? Aninha só quer comer debaixo da mesa. Eu não sei de onde ela tirou isso. Em casa ela não faz isso, mas em algum lugar ela viu alguém comendo embaixo da mesa. E aí agora na escola ela simplesmente pega o lanchinho dela e vai para debaixo da mesa. E aí quem tentar tirar? Então, são essas influências. Hoje em dia, o celular, o YouTube, antigamente a gente botava um desenho, alguma coisa para ela ver, ela só assistia. Pronto. Agora ela aprendeu a botar o dedo e passar assim, ó. Ela bota o dedo e faz assim. E aí sai passando um monte de coisa ali que a gente às vezes não sabe o que está passando. Já aconteceu algumas vezes da gente estar correndo na cozinha, preparando algum alimento para ela, a gente bota ela sentada no sofá, bota algum programa na televisão ali no YouTube para ela assistir, aí daqui a pouco está passando ali o 3 palavrinhas, aí daqui a pouco acaba o 3 palavrinhas, aí começa o Safadão, propaganda. Aí está ela lá, daqui a pouco eu estou na cozinha, estou escutando aquela música, aí Yara, amor, o que isso que a Ana está ouvindo? Mas quando a gente foi lá ver, propaganda, aí estava lá, eu falei, o que isso tem a ver? Aí a menina já está ali vendo, aí essas músicas têm aquelas coisas, mulher seminua, e ela já tendo contato e vendo esses negócios. Então, o mundo é esse campo de batalha, e o tempo todo o inimigo está tentando atingir os nossos filhos. E nós precisamos instruí-los. E algo que o Senhor ele colocou no meu coração para falar hoje é algo específico com os jovens. Tá? Se o mundo é esse campo de batalha, o que o Senhor falou comigo é que se o mundo é esse campo de batalha, os jovens estão na linha de frente. Os jovens é que estão na linha de frente desse combate. E eu digo isso porque os jovens eles são muito mais bombardeados pelo inimigo do que nós, muitas vezes. E o que o Senhor ele quer que eu fale, eu acredito. Um exemplo bem forte disso é a faculdade. O pessoal que está entrando na faculdade. A faculdade é aquele ambiente onde tem de tudo ali dentro.
tanto questões de professores, ensinamentos, como alunos também. Tem gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lugar, com tudo quanto é tipo de ideia que tem ali. E muitas vezes você vai ser exposto a coisas que na sua vida toda você não foi exposto. Talvez você nunca teve contato com droga. Provavelmente na sua faculdade alguém vai te oferecer. Talvez você se guardou a vida toda falando de relacionamento. Talvez você se guardou, você teve uma vida guardada pelos ensinamentos, pelo seu pai, pela igreja, tudo mais. Na faculdade você vai ter oportunidade de quebrar esse princípio. Foi assim comigo, acredito que foi assim com muitos que estão aqui, e vai ser assim com você. Talvez você nunca bebeu, nunca se embriagou. Certamente na faculdade você vai ter essa oportunidade. Muito provavelmente na faculdade isso vai ser oferecido para você. Quando eu entrei na faculdade eu tinha já os meus valores muito bem estabelecidos e nada disso que eu comentei aqui eu tinha praticado. Yara foi a minha primeira esposa, a primeira mulher que eu tive contato, que eu tive um relacionamento. E isso já foi no final da minha faculdade. Então eu entrei na minha faculdade, eu não tinha tido relacionamento com mulher alguma, se é que vocês me entendem. E isso não faz de você uma pessoa popular lá dentro. A grande questão do jovem é isso. Muitas vezes a arma que o inimigo tenta usar é isso, é a popularidade. Você quer ser bem visto, você quer estar no alto, no hype, as pessoas junto com você, né, te acompanhando, te seguindo, te imitando. Né, normalmente a gente tem essa inclinação, não era diferente comigo. Mas você ser fiel a essa palavra muitas vezes, ou 100% das vezes, não vai fazer você uma pessoa popular. Então, muitas vezes, dentro da minha faculdade, no meu ciclo de amigo, no meu ciclo de trabalho, no estágio, eu fui exposto. Me ofereceram coisas que nunca tinham me oferecido. Eu tive contato com coisas que colocaram em xeque o quão firmado nessa palavra eu estava. Existe, eu estou falando aqui sobre a responsabilidade do pai de ensinar, de conduzir nessa palavra, existe e nós seremos cobrados por isso, eu tenho consciência disso. Mas você, como jovem, você também tem uma responsabilidade. A responsabilidade de praticar. O seu pai, sua mãe, ele tem que te ensinar, mas praticar é uma decisão que vai caber a você. É uma decisão sua, é uma escolha sua, e você será cobrado disso. E isso vai determinar o seu futuro. A decisão que você tomar vai impactar o quão longe você vai chegar no propósito que o Senhor preparou para a sua vida. Eu ouvi uma frase que filhos não se perdem na rua, eles se perdem em casa. E isso é uma grande verdade. Isso gerou um temor muito grande no meu coração. Então, na minha faculdade eu tive esse tipo de contato. Né? E algumas vezes eu fui motivo até de chacota, de piadinha. Hoje em dia o pessoal chama de bullying, né? Eu passei por isso. Não é normal para os padrões do mundo, não é normal para os padrões do mundo, um homem de 20 anos de idade na faculdade que nunca beijou na boca. Isso não te faz popular. Então, quando eu chegava segunda-feira na aula, o assunto do momento, o que estava todo comentando é quantas mulheres você ficou no final de semana, quantas baladas você foi. Só que eu não fui em balada, eu não fiquei com ninguém. Então, em algum momento chegavam para mim, chegavam para falar comigo, e aí quando eu falava, não, mas tu não sai, você não... Não, eu saio. Você ficou com quantas? Eu falei, eu fiquei com a minha guitarra. Aí a gente ainda tem que tirar onda, né? Porque senão, né? Você tem que entrar no clima. Se você se irritar, aí que a galera vai tirar onda mesmo. Então eu falei, não, eu fiquei com a minha guitarra. Sábado de tarde, peguei ela às 2h, fiquei com ela até umas 5h ensaiando com o pessoal. Aí depois, às 7h, eu peguei ela de novo para tocar. Aí era o culto jovem, eu toquei das 7 às 9. Aí, domingo de manhã, eu peguei ela de novo, EBD, fui para a escola bíblica dominical, toquei de novo, peguei ela, toquei mais um pouco. Aí, 2h tinha um ensaio, porque à noite tinha outro culto, então eu fui para o ensaio e toquei de novo, das 2 às 4. E aí, quando foi 6h, eu estava com ela de novo, então tirei onda esse final de semana. Mas isso não te faz popular na faculdade. As pessoas não vão te seguir por causa disso, elas não vão, né, você vai chegar, as pessoas não vão
querer conversar com você, porque é um assunto que não interessa. Isso não interessa para o mundo. Mas sabe de uma coisa que eu aprendi? Na minha igreja eu fui uma bênção. Lá na faculdade eu não tinha muito valor não, sabe? Mas na minha igreja, a minha presença fazia importância ali. Eu fui uma bênção naquele local. Pessoas foram impactadas e transformadas pelo poder de Deus que operava em mim quando eu tocava um instrumento. Eu tenho plena convicção de que houve momentos em que eu estava tocando e cadeias foram quebradas, pessoas foram impactadas, não porque eu era alguma coisa, mas simplesmente pela obediência, por estar ali, por dedicação, por me separar, por tentar me santificar, fazer diferente na contramão desse mundo. E eu creio que eu fui uma ferramenta do Senhor e ainda sou para impactar vidas, para poder transformar a vida de pessoas, né? Na faculdade isso não tem importância. Na minha família, eu fui uma bênção. Porque o meu pai e minha mãe amavam me ver tocar. E ainda hoje ama. Então, meu pai ia para o culto, ele fazia questão de ouvir a guitarra. Meu pai era o tipo de pessoa que, se ele estivesse sentado aí e ele não estivesse ouvindo a guitarra, ele ia lá no sonoplasta, aumenta a guitarra. E ele saía bravo quando tinha um solo e a guitarra estava baixa e ninguém ouvia. Quando eu descia, ele, cadê o solo? Eu não ouvi o solo. Eu falo, pai, mas aí tem que ver e tal, fique tranquilo. Ele, não, eu falei com ele lá para ligar os... Então, para minha família, eu fui uma bênção. Meu pai, minha mãe se orgulharam de mim, viram, né, e viram o dom, o talento crescer, desenvolver. Hoje em dia, eu olho para trás e eu vejo pessoas que começaram junto comigo. Eu vejo pessoas que eu tive a oportunidade de ensinar um pouco que eu sabia, que eu tive a oportunidade de passar um pouco que eu sabia. E muitas vezes eu vejo os cultos de outras igrejas acontecendo, do ministério ou de fora do ministério. E eu vejo pessoas tocando ali em cima, que foram pessoas que estiveram comigo. Pessoas que eu tive a oportunidade de ensinar, que eu tive a oportunidade de contribuir alguma coisa. Mas isso não tem importância para o mundo. Isso não vai te fazer uma pessoa popular na faculdade. Mas eu creio que eu estou aqui para dizer para você que vale a pena ser fiel ao seu princípio. Eu creio que se a essência dessa palavra hoje seria essa. Vale a pena ser fiel ao princípio. Porque lá na frente você vai colher. Talvez no mundo você não vai ser ovacionado, aplaudido, você não vai ser reconhecido, as pessoas não vão se importar muito com você. Na sua faculdade, na sua escola, você tentar ser fiel a essa palavra, ser fiel a esse princípio. Isso não vai te fazer uma pessoa popular, mas eu tenho certeza que no reino dos céus você será uma pessoa popular, no reino espiritual você será uma pessoa conhecida, porque o Senhor ele vai dar bom testemunho de você, pelo que você fez. Mas jamais para o final da faculdade, aí eu comecei a ser reconhecido. Porque eu sempre fui dedicado e estudava. No meu ensino médio, eu tive uma fase um pouco complicada no começo. E foi bom aquilo ali, porque eu aprendi. Eu estava num colégio muito básico de ensino, bom, mas meio básico. E aí eu fui para um colégio muito bom lá, um dos melhores que tinha em São Paulo. E aí o primeiro período eu quis levar da mesma forma que eu levava no outro colégio que eu estudava. E aí, das 10 matérias que eu tinha, eu fiquei de recuperação em 9. Eu só não fiquei de recuperação em educação física, porque aí também, né? Complicado. E aí daquilo me machucou bastante assim, e eu comecei a estudar, então eu me dediquei, eu coloquei para a minha vida, desde aquele tempo, 2 horas de estudo por dia. Então todo dia eu estudava 2 horas por dia, independente de prova, independente de qualquer coisa. Então eu sempre tirei notas boas na faculdade, e um dia as pessoas começaram a perceber isso. Enquanto estava todo mundo indo para a final, todo mundo ficando de recuperação lá, todo mundo se matando ali para conseguir meio ponto, 1/10, chorando no pé do professor, me deu 1/10, só preciso de 1/10 para passar. Eu tinha tirado 9 na prova, eu tinha tirado 10 na prova, eu tinha tirado 8,5. Não me lembro de ter tirado uma nota abaixo de 8 em algum momento da minha faculdade ali. Mas porque eu estava sempre estudando e as pessoas perceberam isso. E aí, daqui a pouco, estavam me chamando para estudar. Eu era excluído, eu era rejeitado, mas daqui a pouco eu tinha um valor ali. Vamos, chega mais cedo para a gente estudar, para você ensinar o assunto. Eu peguei a fama de adivinhar as questões da prova, porque eu prestava atenção na aula, anotava, eu gostava de anotar tudo, para me ajudar a memorizar. Então, muitas vezes o professor soltava na aula ali, isso aqui é importante. Esse assunto aqui, fica esperto. Então, eu me ligava, falava, esse negócio aqui ele vai botar na prova. Aí eu já grifava, já marcava ali. Então, às vezes, quando eu estava conversando com o pessoal, o que vai cair? Eu falei, rapaz, eu acho que vai cair uma questão disso, vai cair uma questão daquilo, uma questão daquilo. E, de repente, acertei todas. Aí o pessoal falou, vou colar nesse cara. E aí, pronto. Mas isso rendeu frutos.
né? Ser fiel a essa palavra, ser fiel a esse princípio, dentro da faculdade, em algum momento isso já me rendeu frutos. Então, em alguns momentos não rende, mas em outros momentos vai render. Fui laureado, me formei com honra dentro da faculdade, tenho um bom emprego, trabalho na área que eu me formei, tenho uma esposa maravilhosa, tenho uma filha linda, e estou construindo, edificando a minha família. E é isso que eu quero dizer, vale a pena ser fiel ao seu princípio. Isso não vai te fazer popular, isso não vai te fazer uma pessoa, talvez, né, do hype ali, mas isso faz toda a diferença. Amém? Eu queria dar continuidade aqui em alguns pontos que somam com isso. E pegando um pouco do que eu aprendi com esse livro, o versículo 4 fala, como flechas na mão do guerreiro. Então, eu já falei que flechas nos falam de um campo de batalha, né? Então, nós estamos lançando nossos filhos nesse campo de batalha, precisamos ter essa consciência, precisamos ensiná-los que o mundo não é um mar de rosas e precisamos acompanhar o desenvolvimento deles. Mas, no livro, Luciano ele ensina também, faz uma analogia muito interessante das flechas, que existem 3 momentos do lançamento dessa flecha. O momento da preparação, o momento da escolha do alvo e o momento do lançamento. Nenhum filho nasce pronto. Então, nós precisamos tratar, nós precisamos educar, conduzir e ensinar. Muitas vezes vamos precisar corrigir. Hoje em dia, eu já começo a ver junto com o Yara alguns comportamentos em Aninha que a gente já observa e fala, a gente tem que começar a botar certos freios nesse tipo de comportamento, mesmo ela sendo tão novinha, mas tem certos comportamentos que, se a gente for deixar ela seguir com aquilo ali, vai crescer, vai se tornar alguma rebeldia lá na frente, ela vai começar a achar que ela é dona do próprio nariz, vai querer mandar dentro de casa. Então, a gente já observou algumas coisas que ela começa a entender, que quando ela dá um chilique, quando ela dá um grito, quando ela dá um choro, a gente, vai tirar o negócio dela. Quando vai tirar, que ela dá o grito, a gente, não, tá bom, pode ficar. Aí ela olhou e falou, opa, é aqui. Aí daqui a pouco ela faz de novo, Aí teve um dia que a gente sentou para conversar e falou, olha, quando ela fizer de novo, você deixa ela rolar nesse chão aí, mas não dá não. Pode deixar, está dentro de casa, está aqui só eu e você, então deixe. E aí às vezes acontece de ela estar comigo e ela fazer alguma coisa, ela começa a chorar loucamente, a Yara vem, não sabe o que está acontecendo, vem e pega, aí onde eu falei com ela. Já aconteceu também dela estar com Yara, e ela faz alguma coisa, e Yara corrige ela, e aí ela começa a chorar, e daqui a pouco eu não sei, eu estou no escritório trabalhando, eu saio, eu vejo, e aí eu já vou, já quero pegar, já quero dar colo. E aí a gente conversou, falou, olha, eu estou aqui com ela, eu sei o que aconteceu, não aconteceu nada, não caiu, não machucou, não está doente, não está com fome, é manha. Então pode ficar tranquilo que daqui a pouco ela volta. Então a gente foi entendendo isso. E apenas para embasar isso, eu gostaria de ler lá em Provérbios. Provérbios no capítulo 22. Provérbios no capítulo 22, no verso 6. Quem chegou, dá um glória a Deus, por favor. Amém. 22, 6. A palavra diz assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Agora, voltam as páginas aí, vamos para Provérbios no capítulo 3. Provérbios 3, 12, versículo 12. A palavra diz assim, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como um pai faz ao filho, de quem deseja o bem. Então, o próprio Senhor, fazendo analogia com nós, pais, ele falando, o Senhor, ele disciplina assim como um pai. Então, o Senhor já espera que nós vamos disciplinar os nossos filhos. A gente tem visto hoje em dia nessa disciplina ali, o movimento do coach, né? Coach para tudo. Tudo tem um coach para te ensinar, para fazer um curso, alguma coisa desse tipo. E tem agora, né, também os coaches de educação de filho. E a gente, às vezes, pega algumas coisas que é ensinado. Tem certos coaches que a gente olha e tem alguns princípios que são da palavra. A gente pega alguns coaches de educação financeira, de economia. Quando você pega alguns princípios, você fala, pô, esse cara pegou alguma coisa aqui da palavra e está vendendo aí, ganhando dinheiro com isso. Mas tem certos ensinamentos que estão completamente fora da palavra. Eu já vi ensinamentos de criança que fala que você não pode corrigir. Não pode educar. Não, tem que deixar fazer e você vai, não pode corrigir, não pode castigar, porque senão traumatiza, porque senão a criança cresce com algum tipo de complexo lá na frente. Eu fui educado, meu pai me colocou de castigo várias vezes, minha mãe me colocou de castigo várias vezes,
né? E se eu fosse meu pai naquela época, eu tinha colocado também, porque eu tinha aprontado mesmo, eu tinha feito coisa errada mesmo. E glória a Deus que ele aplicou aquela correção naquele momento, e hoje eu estou aqui. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Outro ponto é a questão do alvo. É o guerreiro que é responsável por direcionar a flecha. É ele que escolhe o alvo para onde ele vai lançar a flecha. Falando para nós aqui, nós temos a responsabilidade de determinar o destino dos nossos filhos. Então, cabe a mim e a você entender, né, compreender o propósito do nosso filho para poder direcionar e apontar ele para o alvo correto. Eu tenho um propósito, né, o Senhor ele preparou algo para mim e durante muito tempo eu percebi e observei meu pai e minha mãe me conduzindo dentro desse propósito. Então não é um segredo, o propósito do seu filho não é um segredo e em dado momento o Senhor vai revelar assim do nada para ele, só para ele e ninguém vai ficar sabendo, muito pelo contrário. Existe um alvo específico e existe um alvo geral. Então o primeiro alvo que o meu filho tem, que a Aninha tem, é conhecer a Cristo. É ser crente, é aceitar Jesus, é reconhecer que Jesus se entregou por ela. Esse é o alvo para todo mundo tem esse alvo na vida. E o segundo alvo é um alvo específico, fala do propósito. Cada um de nós nasceu com um propósito específico. E o Senhor, ele nos preparou com algo específico. Tem algo que o mundo precisa, tem algo que ele quer fazer, e ele me escolheu para fazer aquilo. Ele te escolheu para fazer isso, ele escolheu o seu filho para poder fazer aquilo. Então, já está preparado, né? Eu gosto muito de um texto que está lá em Juízes, no capítulo 13. Eu gostaria de ler com vocês rapidamente. Juízes, no capítulo 13. Aqui é a história de Sansão. O que acontece aqui é que a esposa de Manoé, o pai de Sansão, e a esposa dele era estéril, não podia ter filhos, e em dado momento um anjo aparece para ela. O anjo aparece e diz para ela que ela vai conceber, que o Senhor vai intervir naquela situação e ela vai conceber e vai dar à luz a um filho. E aí ela fica toda animada, toda empolgada e corre para Manoá falar o que aconteceu. O anjo apareceu para mim e ele disse que eu teria um filho, eu ia engravidar e tem um propósito, esse filho vai libertar a nação de Israel dos filisteus e falou as coisas. E eu achei muito interessante a resposta que Manoá disse. Vê lá, Juízes no capítulo 13, no verso 8. Juízes 13, 8. Depois que ele recebeu essa informação, é o verso 8. Olha o que a palavra diz. Então Manoá orou ao Senhor. Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Perceba a preocupação de Manoá. A esposa dele recebeu uma palavra de um anjo dizendo que ia nascer um filho. Esse filho tinha um propósito muito grande. Ele ia libertar a nação de Israel dos filisteus. E a partir do momento que ele sabe daquilo, ele fala, opa, peraí, se essa criança é tão especial, se ela tem um propósito tão especial, eu preciso saber como eu vou conduzir, como eu vou ensinar, como eu vou criar essa criança. E olha o pedido dele. Ele fala, olha, se esse anjo aparecer de novo, ele ora ao Senhor, Senhor, envia de novo esse anjo aí, esse homem de Deus que o Senhor mandou, para que eu possa perguntar para ele o que fazer com ele. E foi assim mesmo que o Senhor fez. O Senhor enviou novamente, e quando ele apareceu para a mulher correu e chamou ele, e quando ele chegou diante do anjo, ele perguntou, como é que eu faço? Se você continuar lendo essa história, eu não vou ler agora, porque não faz muito dentro do contexto, mas se você for ler essa história, você vai ver a preocupação desse pai. E eu tomei isso para a minha vida. E eu oro e peço ao Senhor que Ele me revele, que Ele me conduza dentro do propósito de Aninha. Eu tenho o meu propósito, Yara tem o dela, e Ana tem o propósito dela. E eu quero incentivar e colocar ela nesse caminho, para que ela possa atingir esse propósito, né? E tem essa questão, né, o principal modo, né, orando, buscando do Senhor mesmo, colocando isso diante do Senhor, Ele vai te revelando, Ele vai te instruir, porque Ele é o principal interessado nisso. O filho é dele, como eu falei no começo. Mas existem outras formas também. Funcionou muito comigo. É através, às vezes, de você observar seu filho, de você ter um relacionamento, passar um tempo com ele, e você começar a ver as vontades, os desejos, aquilo que ele tem facilidade de fazer, que ele tem facilidade de aprender. Muitas vezes isso está relacionado com o dom, com o chamado que o Senhor colocou para a vida dele. Eu tenho uma facilidade com música, eu gosto muito de música, toco desde criança, desde bem novo. Então, isso já foi me conduzindo. Meus pais observaram isso em mim e já desde cedo já me colocaram em escola, já me colocaram para aprender, incentivaram. Teve um tempo que eu não queria aprender, que eu não gostava de fazer aula, sempre buscando, sempre incentivando. Então, isso faz parte. Então, muitas vezes nós vamos observar isso. A palavra de Deus, ela diz que Deus ele opera, né, o querer e o realizar. Então, muitas vezes, esse desejo, essa vontade que nós temos, é o próprio Deus que está colocando isso dentro da gente, para que a gente possa atingir o propósito. Amém? E o terceiro ponto, que eu acho muito importante, é o lançamento. Eu gostaria de que vocês abrissem lá em Isaías, no capítulo 49, para a gente poder encerrar aqui. Isaías 49,
Você está sendo abençoado? Glória a Deus. Isaías 49, no verso 2. Olha o que a palavra diz. Ele fez da minha boca uma espada afiada, na sombra de sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Isso quer dizer que não é porque a flecha já ficou pronta que nós devemos lançá-la. Existe um tempo certo. Existe um tempo específico. Alguns dias atrás eu ministrei sobre tempos e estações. É bem isso. Então, não é porque eu estou pronto, já me formei, já fiz 18 anos, já tirei minha carteira de motorista, pronto, estou pronto para ser lançado, para cair no mundão, para poder fazer e acontecer. Existe um tempo. Existe um momento. E nós precisamos discernir isso. Nós precisamos ter esse entendimento. Então, às vezes, o nosso filho já está pronto, já finalizamos, preparamos essa flecha, já temos o alvo, já sabemos onde lançar. Agora é esperar o tempo. Muitos propósitos se perdem simplesmente porque a pessoa não esperou o tempo. Atropelou o propósito. Colocou o carro na frente dos bois, como dizem. Tentou fazer pela própria força, em vez de esperar o tempo certo do Senhor. Amém? Eu espero que vocês tenham sido abençoados. Eu creio que era isso que o Senhor tinha colocado no meu coração para essa manhã. Eu gostaria de pedir para vocês ficarem de pé. Amém? Aleluia. Vamos orar? Pai amado e Pai querido, eu te rendo graças, ó Pai. Obrigado por essa palavra, obrigado pelo teu ensino. Ó Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai, porque primeiramente eu fui ministrado por essa palavra. Obrigado pelo cuidado do teu Espírito Santo, ó Pai Santo, nos ensinando e nos conduzindo nessas verdades, ó Pai Santo, sobre a criação dos nossos filhos, sobre como conduzir a nossa família. O Senhor é o maior interessado, ó Pai Santo, no sucesso da nossa família, ó Pai Santo. E eu te agradeço, ó Pai Santo, por toda a instrução que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos, ó Pai Santo, verdadeiramente colocar em prática, Pai Santo, essa palavra, tudo que foi ensinado. Ó Pai Santo, e eu oro, ó Pai Santo, pelos jovens dessa igreja, pelos jovens da nossa nação. Eu oro, ó Pai Santo, para o Teu Espírito Santo guardando a mente deles, ó Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por cada jovem aqui, ó Pai Santo, firmado na Tua palavra e não abrindo mão, ó Pai Santo, aquele dos princípios, dos valores que nós ensinamos, ó Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Porque eu sei, ó Pai Santo, que isso produz fruto e lá na frente, ó Pai Santo, vai valer a pena. Vai valer a pena, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro e repreendo, Pai Santo, toda a obra do maligno contra as nossas crianças, contra os nossos jovens, contra as nossas famílias, está repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Ele não tem poder, ele não pode tocar na nossa família. Nós estamos guardados pelo sangue poderoso de Jesus Cristo e nós cremos cada um crescendo e avançando, como a Tua palavra diz, em sabedoria, em estatura e graça, e atingindo o pleno perfeito propósito que o Senhor preparou para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja capacitando e dando sabedoria para cada pai, para cada mãe aqui, ó Pai Santo, instruindo, ensinando. Ó Pai Santo, eu oro pelos nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais abertos, que nós possamos estar atentos ao reino espiritual, em nome do Senhor Jesus. E tapando qualquer brecha, Pai Santo, se colocando nas brechas, tendo relacionamentos, estando envolvido. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor é bom e fiel e nunca muda. Em nome do Senhor Jesus, amém. Está feito.